Estados Unidos. Ao vivo de Brasília, Letícia Casado tem mais informações para a gente. Conta, Letícia, boa tarde. Boa tarde, Diego, Raquel, Carla. Diego, essas duas histórias, né, elas caminham juntas, a do Moraes e a do tarifaço, que é como a Mariana estava colocando agora, um grande pacote político para o Trump se colocar a posição dele ali na mesa. O que a gente está vendo desde o começo do ano, desde antes da posse do Trump, eu estou acompanhando um movimento desse grupo de bolsonaristas, que o rosto é o Eduardo Bolsonaro, né? Mas desde antes da posse do Trump, eles já estavam trabalhando por sanções contra o ministro Alexandre de Moraes. E o foco deles final era a Magnitsky, a aplicação da lei Magnitsky. O que acontece? Lá atrás, eles começaram já a trabalhar pela revogação do visto do ministro, dos familiares dele e de outros ministros do Supremo, porque a situação foi aumentando ao longo desse ano. Agora, a situação foi caminhando para um nível tão forte, tão mais estridente. A gente lembra que em maio o secretário de Estado dos Estados Unidos falou publicamente sobre a Magnitsky, a possibilidade de aplicação sanção contra o Alexandre. A gente viu a revogação dos vistos no começo de julho, depois do anúncio, inclusive, de mais sanções contra o Brasil, do tarifaço e tal. O governo federal está também acompanhando isso. E eles foram levando mais a sério com o passar dos meses. Na semana passada, eu já tinha contado uma história de que eles já estavam observando isso com muita atenção e se preparando, já estavam meio que precificando a imposição da Magnitsky contra o ministro Alexandre de Moraes. E o que era a posição? Se decidirem aplicar essa sanção, a gente tem que reagir, a gente não pode ficar calado, a gente tem que defender o ministro. Então, hoje a gente já viu o ministro da AGU, o Jorge Messias, se posicionando, falando sobre isso também, que é importante defender ali o Alexandre. No Supremo, o que eu tenho de apuração é que eles estão tentando entender o alcance da lei, e isso vale para o governo também, porque o comunicado do governo dos Estados Unidos é uma coisa muito simples, ele fala, olha, essa pessoa entrou nessa lista, que é uma lista específica do Departamento do Tesouro dos Estados Unidos, e por isso ele está sendo sancionado. E tem um comunicado que fala um pouquinho mais que o Alexandre persegue algumas pessoas, que ele não respeita direitos humanos, enfim. O que está acontecendo aqui é que ainda está todo mundo em Brasília, eu percebo que ainda está todo mundo tentando entender, mas será que isso vai alcançar as contas dele no Brasil ou isso fica restrito para Estados Unidos, para o que ele teria eventualmente de imóveis, de bem, de patrimônio nos Estados Unidos? Porque o potencial de essa sanção gerar uma confusão muito maior, ele é real e ele é grande. Eu, ao longo desse tempo, eu tenho estudado alguns casos de sancionados de Magnitsky e o padrão tem sido uma aplicação bem severa dessa lei, que aí atinge assim, toda a movimentação financeira, bancária e econômica do sancionado. Mas eles ainda o governo, o Supremo, entidades diversas ainda tentando entender o tamanho desse problema, Diego. A extensão dele, né? Só trazendo aqui a reação do deputado Eduardo Bolsonaro, do PL de São Paulo, que comemorou essa decisão. Agora sim a gente vai ver o que ele publicou nas redes sociais. Pluga aí, pessoal. A gente está vendo outra coisa. A nota aí do Eduardo Bolsonaro. Tem uma reação dele também que eu quero ver das redes sociais, pessoal, depois, por favor. Hoje, os Estados Unidos da América, sob liderança do presidente Trump, do secretário de Estado Marco Rubio, do secretário do Tesouro Scott Bessent, confirmaram que milhões de brasileiros já sabiam. Alexandre de Moraes é um violador de direitos humanos. A sanção imposta a ele pela Lei Global Magnitsky de responsabilização por direitos humanos é histórica. Pela primeira vez, o arquiteto da censura, da repressão política e da perseguição judicial do Brasil enfrenta consequências concretas. Passa agora a integrar a lista infame de violadores de direitos humanos sancionados pelo mundo, como o ditador Nicolás Maduro. Tem uma outra publicação dele também, que ele coloca um porta-aviões e tudo mais. Enquanto a gente localiza, Carla... antes Raquel pediu a palavra. Diga lá, Raquel. Não, Diego, estão circulando informações entre os bolsonaristas ali com acesso a esse círculo do Eduardo Bolsonaro que está em Washington,
de que devem vir mais sanções similares às que estão sendo aplicadas ao Alexandre de Moraes, a outros ministros do Supremo e a familiares do Alexandre de Moraes. Né, isso ainda é informações não confirmadas, ninguém tem informação de dentro da Casa Branca. É o que circula no meio deles de que isso pode acontecer, né, gente? Não é que vai acontecer, é o que está circulando no meio deles de que pode acontecer, de que os familiares do ministro também podem ser atingidos, principalmente a mulher dele, que é sócia de um escritório de advocacia, e que outros ministros do Supremo também podem ser atingidos, como o ministro Flávio Dino, que também participa ali da primeira turma do Supremo, que julga Jair Bolsonaro, e o presidente da corte, o ministro Barroso. Agora, é muito difícil a gente entender aonde eles querem chegar com esse tipo de estratégia. Parece que é uma estratégia, até mesmo conversando com eles, parece que é uma estratégia de tudo ou nada. Eles imaginavam essa parte mais estridente do bolsonarismo, de que Jair Bolsonaro está condenado, não está tendo uma estratégia, um julgamento justo no Supremo, então vamos partir por esse lobby nos Estados Unidos para tentar a influência de Donald Trump no STF, o que a gente que está aqui dentro do Brasil sabe que é inútil. Enquanto você tinha uma outra corrente dentro do bolsonarismo, por exemplo, o governador Tarcísio de Freitas, que preferia uma abordagem, uma conversa com os ministros do Supremo, um outro tipo de abordagem. Esse grupo mais agressivo partiu para essa abordagem mais dura e estão ainda conseguindo todas essas medidas e parece estar sendo um imenso tiro no pé, porque está fortalecendo a popularidade do presidente Lula e eles estão conseguindo algo também que é muito impressionante, que é um retorno do apoio do empresariado ao presidente Lula. Você tinha, até antes dessa história do tarifaço, uma boa parcela do empresariado, e eu arrisco dizer uma grande maioria, que já tinha desembarcado da candidatura à reeleição de Luiz Inácio Lula da Silva e estava apoiando, eventualmente, Tarcísio de Freitas. Lembrando que o governador rejeita, diz que não é pré-candidato, que é candidato à reeleição. Com toda essa história do tarifaço, que você vê os setores ali sofrendo e preocupados, agora você tem essas exceções, o que acaba acontecendo é uma reaproximação do empresariado com o petista e até um enfraquecimento de uma eventual candidatura do Tarcísio. Então, é uma estratégia muito arriscada para Jair Bolsonaro. Pois é, vamos ver mais reações do Eduardo Bolsonaro nas redes sociais. Ele fez várias postagens hoje, né, ao longo dessa quarta-feira. Aí tá 30 de julho de 2025, o dia em que se cumpriu o desafio proposto por Alexandre de Moraes, o porta-aviões chegou ao Lago Paranoá, né? O que ele já tinha falado anteriormente, que um porta-aviões poderia ali baixar no Lago Paranoá e faz agora essa referência. Tem uma outra postagem que ele pede também, anistia irrestrita. Diz que o mundo está olhando para o Brasil, os Estados Unidos anunciam sanções contra Moraes, chegou a hora do Congresso agir. A anistia ampla, geral e irrestrita é urgente para restaurar a paz, devolver a liberdade aos perseguidos e mostrar ao mundo que o Brasil ainda acredita na democracia. Que democracia é essa, Carla? Bom, o Alexandre de Moraes, o ministro, já se manifestou? Não, Diego, ainda não se manifestou e, a princípio, não deve se manifestar por hora, mas o Matheus Couto informou para a gente, o STF chamou aí uma sessão extraordinária na sexta-feira de manhã, né, voltando aí do recesso, e há a expectativa aí que os ministros, então, façam uma fala nessa abertura dos trabalhos, né? A princípio, não há manifestação do STF. Mas uma coisa curiosa, obviamente, não deixando de lado a importância e o ineditismo dessa medida, né? Uma questão que as fontes do STF falaram, né, é que o Alexandre de Moraes ele já estava com o visto dele vencido, né, o visto para os Estados Unidos vencido há 2 anos e que ele não tem contas no exterior. E aí o que se fala nos bastidores é que o Moraes em si, ele não é um dos ministros que costuma ir aos Estados Unidos, né? Ele vai bastante à Europa, enfim, mas para ele, ali no entorno dele, há uma tentativa evidente de minimizar esse reflexo, mas a gente sabe que ainda que não é tão simples assim. Mas nesse momento
o Alexandre de Moraes ainda não falou e a expectativa é que possa falar na sexta-feira. Mas pegando essa última notícia rapidinho que você falou dessa última postagem de Eduardo Bolsonaro, também quem não se manifestou ainda, e é importante que a gente fale isso, são 3 autoridades, né? A gente ainda aguarda a manifestação do presidente Lula e a gente também não tem, até o momento, a manifestação nem do Davi Alcolumbre, presidente do Senado, nem do Hugo Mota, presidente da Câmara. Conversando com alguns auxiliares dos dois, primeiro eu tinha perguntado, porque o dia foi assim, né? Primeiro a gente pergunta das sanções ao Moraes e aí depois sobre o tarifaço. Em relação às sanções do Moraes e a essa pressão e até ataque que o Eduardo Bolsonaro já fez ao Alcolumbre e Mota, lá atrás, a gente até fez uma matéria nessa semana, eles disseram que não iam responder o Eduardo para não dar palco para ele, para não responder. E que essa pressão por anistia e por impeachment de ministro do Supremo não ia encontrar eco no Congresso, na volta do recesso. Então, por mais que Eduardo continue fazendo essa pressão por anistia e por impeachment de ministro do Supremo, no caso o Moraes, agora, nesse momento, a cúpula do Congresso diz que esse cenário não deve ir para frente. Então, não há esse cenário sendo cogitado pelas lideranças hoje aqui no Congresso. E aí, enfim, aí a gente tem que ver, né? Obviamente, volta os trabalhos, volta o recesso, tem uma pauta para o governo organizar para ver o que dá para fazer ainda esse ano, mas tem, por exemplo, o PT pedindo já a cassação do Eduardo Bolsonaro, né? Hoje eles também entraram com esse pedido. Então, assim, tem outras reações que vão acontecer aqui em Brasília que, na minha avaliação, eu estava conversando com uma fonte que podem, eventualmente, acabar fazendo... gerando aqui, né, em Brasília, no Congresso, um isolamento do Eduardo, porque muita gente do Centrão, e um pouco do que a Raquel falou em relação ao Tarcísio também, há uma pressão muito grande do empresariado. E aí, eu lembrei agora, só para complementar, a cúpula do Congresso, Davi Alcolumbre e Hugo Mota não se manifestaram em relação às sanções a Moraes e essa provocação de Eduardo, porém, assim como o governo Lula, pensam e avaliam, evidentemente, a questão do tarifaço. Mas é mais provável que espere primeiro que o Ministério do Desenvolvimento e Comércio, o Ministério da Fazenda e os próprios setores, né, mostrem aí os seus impactos. Travou o sinal da Carla, daqui a pouco ela volta com um complemento desse comentário. Enquanto isso, eu trago aqui a informação de que o secretário de Estado dos Estados Unidos afirmou que o ministro Alexandre de Moraes cometeu abusos de autoridade e censura no Brasil ao justificar a aplicação da lei Magnitsky contra ele. Nessa publicação aí no X, Marco Rubio mandou um recado, que este seja um aviso. Moraes fez prisões arbitrárias e violou os direitos humanos, disse ele. Em um comunicado, Scott Bessent disse que o ministro usa seu cargo no Supremo para produzir uma caça às bruxas no país. Secretário de Estado Marco Rubio disse que Moraes mina a liberdade de expressão no Brasil. No comunicado, ele alega que Moraes foi politicamente motivado e agiu para silenciar críticos. Bom, não só ele reagiu, não só o secretário de Comércio dos Estados Unidos, um dos ideólogos da direita norte-americana, Steve Bannon, comemorou a aplicação da lei Magnitsky pelo governo Trump contra o ministro. Em mensagem enviada à Folha de São Paulo, Bannon disse, abre aspas, toma essa, Moraes, a punição finalmente chegou para Lúcifer, fecha aspas. Ele usou a expressão em inglês que literalmente significa o martelo finalmente caiu. Bannon é próximo da Casa Branca e tem sido um dos principais interlocutores dos bolsonaristas com o trumpismo. Ele ajudou o deputado federal Eduardo Bolsonaro e o influenciador Paulo Figueiredo a fazerem lobby por punições a Moraes e ao Brasil. O Steve Bannon disse ainda que haverá mais sanções ao Supremo, ao que ele chamou de perseguição política e ilegal a Jair Bolsonaro. Letícia, qual será a extensão dessa lei, né, Magnitsky? Já sabemos ou ainda não? Então, Diego, este eu acho que é o ponto-chave para toda essa discussão, porque a Carla usou uma palavra que eu achei muito interessante agora, que é a minimização dessa sanção. Para todo mundo existe uma vontade ali, aqui em Brasília, de minimizar essa história. É o que eu tenho sentido também, porque o que a gente sabe sobre Magnitsky é isso, é um negócio muito grande, é uma lei global, é um ato global. Tanto que esse é o nome dela em inglês, né? É Ato Global Magnitsky. Que aí, realmente, ela é apelidada de morte financeira da pessoa, do alvo sancionado. Porque a pessoa fica sem acesso ao sistema financeiro. Aí sai dessa esfera de,
ali a conta dele, ele tem uma conta no Bank of Boston, no Citibank lá nos Estados Unidos. Não é sobre isso que a gente está falando. É uma coisa maior, a Magnitsky. Mas existe uma leitura, aqui em Brasília, inclusive, de que, não, pode ser que ela não atinja as contas dele no Brasil. Não, pode ser que ela fique restrita aos Estados Unidos. Mas ele já não tem visto para os Estados Unidos. Não é sobre isso, é uma coisa muito maior, que realmente atrapalha, se for a Magnitsky do jeito que ela é, geralmente para acho que quase todos os alvos, ou para todos os alvos ali, é um negócio gigantesco. Que é um próximo capítulo que a gente vai ver aí. Outra coisa, este grupo, que o rosto é o Eduardo, o cérebro é o Paulo Figueiredo. Desde o começo do ano, estou contando essas histórias, esse passo a passo deles. Em março, eles já estavam falando sobre Magnitsky. Eu, inclusive, já tinha feito uma coluna dizendo que eles estavam mapeando os bens dos ministros no exterior, nos Estados Unidos e Europa. E havia uma discussão lá para qual tipo de sanção que seria possível de aplicar contra violadores de direitos humanos, que é assim que eles veem o Moraes, e um grupo que vota junto com o Moraes no Supremo, e já se falava sobre estender. Inclusive, já falaram já trouxemos isso no UOL, que não só os ministros, como também o Paulo Gonet, que é o Procurador-Geral da República, que o Fábio Choro, que é um delegado da PF, que está à frente desses inquéritos que envolvem o Jair Bolsonaro, também estavam na mira da dupla. Então, é um negócio grande que está sendo desenhado há bastante tempo, não é surpresa nenhuma, e que pelo que eu tenho visto, por estar acompanhando isso tão de perto desde o começo do ano, é que tem pouco conhecimento sobre esta sanção aqui no Brasil. Pouquíssimas pessoas entendem o tamanho dessa confusão, o tamanho dessa lei, a extensão dela. A gente nunca viveu isso aqui no Brasil, mas eles estão há meses articulando para isso. Então, existem casos assim, de que a pessoa não saiu mais do país, porque ela ficou com medo de estar com um nome ali na lista de difusão vermelha da Interpol, porque o comunicado é uma coisa simples, mas o pensamento dessa pessoa, né? O comunicado é uma coisa simples, mas se eles entendem que eu sou um grande corrupto, por exemplo, por que eu não podem estar pedindo a minha prisão na lista da Interpol, para a Interpol? Então, é melhor eu não sair do país. O negócio é muito complicado. Tem gente que deixou de ser sócio de empresas porque a empresa não podia mais receber dinheiro de banco. Acho que isso vai ficar mais claro ao longo dos próximos dias, Diego. A professora Priscila Caneparo já está na linha para falar conosco. Antes, rapidinho, Raquel. Não, só queria concordar com a Letícia. Existe essa tentativa de minimizar, dizer, não, o ministro já não viaja para os Estados Unidos mesmo, ele já não tem conta lá mesmo. Não é disso que estamos falando, Pode ser maior o impacto. Não, né? É um bloqueio global, é um bloqueio que extrapola as fronteiras dos Estados Unidos. Essa é uma lei que ela é utilizada contra ditadores em outros governos americanos, né? Em governos mais sérios do que o de Donald Trump. Ela é usada contra ditadores e contra graves violadores dos direitos humanos. Então, ela é um bloqueio global que significa a morte jurídica e financeira daquela pessoa no sistema global e financeiro. Então, a Letícia está absolutamente correta. Isso não é uma punição leve nem uma punição branda. E esse problema pode se agravar para Alexandre de Moraes se ele for estendido aos seus familiares, que é a informação que chegou para mim, que acho que também deve ter chegado para a Letícia, que é a ambição que eles têm. Por exemplo, se essa lei, se essa punição se estende, por exemplo, à esposa do ministro Alexandre de Moraes, que é uma advogada renomada, tem escritório, tem negócios com várias empresas, o problema se agrava enormemente para a família. Então, assim, nós estamos falando de um problema grave para o ministro, né? O nível de punição entre aspas, né? Porque não que o ministro tenha feito algo que merecesse ser punido, que os bolsonaristas alcançaram para Alexandre de Moraes dentro do governo Donald Trump é alto. E existe essa expectativa entre eles que isso chegue para os familiares de Alexandre de Moraes, que isso chegue para Flávio Dino, que isso chegue para Luiz Roberto Barroso. Então, é uma pressão muito grande que eles estão colocando no Supremo Tribunal Federal, na pessoa física, para tentar influenciar o julgamento
posicionamento de Jair Bolsonaro. E é por isso que dentro do governo brasileiro, eu mais cedo conversava com Lindenberg Farias, o líder do PT na Câmara, e a gente já viu aí posicionamento de Gleisi Hoffmann, de Lindenberg, isso está sendo visto como um atentado à soberania do Brasil e ao judiciário brasileiro. E é por isso que existe um inquérito contra Eduardo Bolsonaro, porque isso está sendo visto como uma forma de se tolher a maneira com que eles vão julgar. Não estou dizendo que o ministro Alexandre de Moraes vai julgar diferente o inquérito de Jair Bolsonaro por causa disso. Acredito que isso não vai acontecer, mas é uma sanção muito intensa que ele está sofrendo.